Muito bom dia para você, 12:06. Pessoal, aí alguns já almoçaram, né? Já é boa tarde para todos que nos acompanham pelo rádio e também agora ao vivo no Facebook. Eu, Alexandra Lieve, estou recebendo mais uma sexta-feira a psicóloga Carolina Zandoná Fornari para a gente fazer mais um Prosa sobre a Vida. Bom dia, psicóloga. Bom dia, Alexandra. Bom dia ou boa tarde àqueles que nos acompanham pelo rádio e pelas plataformas digitais. Quem quiser mandar aí um recadinho pra gente, né, pode fazer pelos comentários do Facebook, e se tiver perguntas também sobre o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o luto, né, sobre esse processo de luto, já que ontem era feriado nacional, né, de Dia dos Finados. Muita gente buscou, né, esse dia para relembrar, para fazer homenagens, para tirar, né, um momento aí de reflexão também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é um período muito difícil, né? Algumas pessoas, assim, buscam até entender esse processo de luto, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você tiver uma pergunta, um comentário, pode fazer pelos comentários do Facebook. Psicóloga, para a gente entrar no assunto, o que seria o processo ou o trabalho de luto? Alexandra, como tu disseste, o trabalho de luto ele é um trabalho. Tem algo psiquicamente que precisa se processar, que precisa se transformar ao ir, né, se encaminhando este trabalho. O luto tem um texto muito significativo na nossa área, que é o texto Luto e Melancolia, em que o Freud vai dizer que o luto é uma reação emocional diante da perda de um objeto. Tá, mas o que seria esse objeto? Para Freud, assim, né, esse objeto podem ser muitas coisas dependendo de cada sujeito. Então pode ser sim a perda pela morte de um ente querido, pode ser a perda de um ideal, a perda de um sonho, a perda de um projeto, né? A perda de uma pessoa seja real, né, pela morte, ou seja simbólica, né, pela separação, pelo afastamento, e que durante a vida nós seres humanos atravessamos diferentes perdas. Durante todo o decorrer da vida, desde muito bebezinhos, né, nós vamos precisando ir perdendo e atravessando este trabalho de luto, que é esse trabalho de transformação dessa perda para seguir adiante, né? Então, assim, a gente pode dizer que para seguir vivendo, a gente vai precisar atravessar muitas mortes, sejam elas reais ou simbólicas, né? E esse trabalho de luto, então, gostaria de frisar que é um trabalho que exige trabalho psíquico, e por essa exigência de trabalho psíquico, uma pessoa que está em processo de luto, ela tem algumas características. É um trabalho que tem algumas características, como, por exemplo, um estado de ânimo doloroso, um entristecimento, uma indisponibilidade, ou então uma perda de interesse pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida, né? Pelo trabalho, pelas outras relações, uma perda da capacidade de escolher outro objeto de amor, né? No sentido assim, quando se perde um sonho, é muito difícil logo depois já ter outro sonho com o qual investir. Precisa primeiro fazer a elaboração do luto daquele perdido para poder construir um outro sonho. Primeiro elaborar aquela relação que foi perdida para poder construir uma nova relação com uma nova pessoa, né? E nesse sentido, assim, é preciso atravessar este trabalho de luto, que é um trabalho em que essa pessoa fica absorvida por isso. E por isso a dificuldade de investir, a própria sensação, né, emocional mais dolorosa, entristecida, né? Que é um trabalho diante de uma perda. Quando o luto por exemplo, diante da perda real de uma pessoa, ele é um trabalho que exige um tempo, exige o transcorrer de um tempo para que isso possa ir sendo elaborado psiquicamente. E para cada pessoa isso é muito singular, cada um vai precisar fazer esse percurso. E esse tempo é atravessado
por alguns momentos de contato com a realidade. Porque a perda de alguém cai como um raio. Né? Não espera, né? Não espera. Né? Mesmo em alguns momentos em que são perdas... são perdas assim que a gente vai trabalhando, que a gente vai entendendo que essa pessoa não vai mais estar conosco, que em algum momento ela, né, não vai mais estar. Mesmo assim, o modo como ela acontece, sempre ela é um choque. Né? É uma coisa que muda a realidade. Só que entender essa mudança de realidade exige um tempo. É como se exigisse um tempo para ir caindo a ficha de que aquela pessoa não está mais conosco. Né? Teve uma situação de uma pessoa muito próxima que perdeu alguém muito querido, assim, uma pessoa próxima que viveu muitos anos juntos e teve uma perda por ocasião de uma morte. E essa pessoa foi contando que tinha vindo do cemitério, né, do túmulo dessa pessoa amada, e quando chegou em casa estranhou que a pessoa não estava sentada na sala. Que era o lugar que ficou, né, que era o lugar habitual. E aí que ela se deu de conta, assim, mas eu acabei de ir no cemitério e eu sabia que essa pessoa não estava em casa. Parece até uma coisa inconsciente, né, porque você tem noção de que está acontecendo, mas parece que a pessoa está fora de realidade, né? Em alguns momentos, aí a pessoa volta e pensa, não, mas o que aconteceu comigo? E muitas vezes se assusta, é que ir elaborando a ausência física da pessoa é um processo, é gradativo, né? Como se fosse, a gente diz, né, no senso comum, precisa ir caindo a ficha. A ficha não cai de uma vez. Né? Ela é um processo gradativo, é passo a passo para ir transformando o vínculo com este objeto, com esta pessoa, com esta relação perdida, para que se possa ir transformando a dor em saudade, a tristeza em lembrança, né? É um processo que é passo a passo, que é um pouquinho por vez. É saudável entender, né, que isso é um trabalho que, como tu disseste, existem passos, né, para serem seguidos, mas tem muita gente que pula etapas, né, às vezes para não sofrer no momento, para tentar esquecer, né, é o que a gente comentava semana passada, se eu não falar de tal assunto é porque não existiu esse assunto, né, então as pessoas elas tentam pular etapas também, e eu diria que quando a gente não vive bem esse processo, esse trabalho de luto, com certeza vai continuar sofrendo, né, muito adiante. Isso vai ter impacto, Alexandra, no processo de elaboração do luto. Em alguns momentos pode inviabilizar, pode bloquear, né, este processo e isto ficar interrompido. E quando isso fica interrompido, a vida fica paralisada. A vida vai ficando inibida, né? Há pessoas que não conseguem concluir esse processo do luto, né? Que não é que seja uma conclusão fechada, ideal, né? A cada tempo da vida a gente vai reelaborando o luto pelas coisas que a gente perdeu. Não quer dizer que vai encerrar o processo, amanhã vai estar novo, né? Não... Isso, não é assim, né? Mas concluir o processo do luto é de alguma forma... se a gente pode, assim, descrever, né, de um modo geral, seria poder retomar a vida, né, apesar da perda, apesar da dor, da tristeza, da saudade, e poder retomando a vida e compreendendo que, embora aquela perda, a vida segue valendo a pena ser vivida, que ainda tem coisas por se fazer, né? Encontrar outro sentido, né? Isto. No lugar. Esse é o trabalho de elaboração e encontrando outros sentidos. Claro que para isso precisa um tempo de recolher energia, ficar mais introspectivo para depois poder investir de novo na vida, né? Esse é o trabalho. Quando ele pode ser, né? Se encaminhando, ser encaminhado. Mas às vezes ele não é possível concluir. E aí a vida fica parada, fica paralisada. Algumas vezes em processos mais melancólicos também,
né? Que aí, por isso que o texto diz luto e melancolia, porque luto não é o mesmo que melancolia. Melancolia é outro processo. Pra gente diferenciar, psicóloga, o que seria a melancolia, assim? A melancolia, a gente pode entender como um processo, assim, de adoecimento psíquico que a gente vai encontrando em alguns modos do que hoje, né, na cultura atual, a gente chama de depressão, né? Eu não tô dizendo que depressão e melancolia são equivalentes, não é isto, tá? Quero deixar bem claro. Mas algumas pessoas que, né, são diagnosticadas com depressão têm questões melancólicas se processando, porque as questões melancólicas, elas têm uma característica que, além das questões do luto, que é a perda do interesse pelo mundo, que é o ânimo doloroso, entristecido, a perda da capacidade de investir nas coisas da vida, no trabalho, nas relações, que acontece no luto também, né? Lembrando que o luto não é somente diante da perda de uma morte, mas pode acontecer de uma morte simbólica, de uma separação, da perda de um ideal, de um trabalho. Tudo isso exige um processo de luto e na melancolia também, né? Que é a perda de algo. Mas a melancolia, ela vai apresentar alguns traços de que a pessoa vai se sentindo com uma certa depreciação de si, uma desvalorização de si, assim como... E aí a gente vai escutando pessoas que vão se descrevendo que se sentem como se elas não tivessem mais valor, que se sentem como se elas não fossem mais interessantes, ou elas tivessem perdido o valor, né? Ou então dirigem contra si mesmas acusações, autorrecriminações, como se elas se sentissem culpadas por algo que aconteceu. Isso é muito comum em processos de separação, né? Da pessoa achar que, então, ela não tem mais valor. Que são traços que precisam ser cuidados, né? Para que isso possa ser elaborado. Porque senão isso vai, de alguma forma, né, Alexandra, correndo o risco de ir paralisando e inibindo a vida, inclusive a possibilidade de construir uma nova relação com outra pessoa e consigo mesma. Né? Em algumas situações, esses traços melancólicos podem levar à insônia, ou a perda de apetite, ou o excesso, né, de consumo, seja de alimentos, de substâncias químicas, né? Isso pode vir a apresentar também. E nesses momentos é muito importante que a pessoa busque ajuda para poder elaborar dentro de si o que se passou, porque junto com algo que foi perdido, e às vezes o sujeito nem sabe bem o que foi perdido, e é por isso que é diferente de um processo de elaboração de um luto, porque junto com a perda tem algo que foi perdido que o sujeito não entendeu, não sabe bem o que é, que nessa situação se perdeu junto e precisa de ajuda para poder ir elaborando, entendendo e retomando as questões da vida. Com certeza, psicóloga, essa parte da psicanálise, uma análise, um acompanhamento é fundamental, né? Nessas horas em que a pessoa não consegue concluir um trabalho de luto ou então sente, né, essa melancolia, todas essas questões que você colocou e não entende, né, o porquê, não consegue dar o passo adiante, né? Mas também... a gente vê que muitas pessoas não lidam bem com a perda, né? Por exemplo, às vezes não são perdas muito grandes e a pessoa já, nossa, faz, né, parece que caiu o mundo, como a gente diz, né? Perdi, quebrou o meu celular. Nossa, é o fim do mundo, né? As pessoas têm essa coisa também de ir, vai virando uma bola de neve, né? Quando a gente não entende esse processo, não entende o porquê daqui a pouco tá sentindo tal coisa, e isso é muito importante para que se busque, né, ajuda. Um processo psicoterapêutico, uma análise, auxilia muito nessas questões, Alexandra, para que alguém possa criar recursos de podendo elaborar e tolerar as perdas da vida, sem um excesso de sofrimento desnecessário, né? Que as pessoas possam, então,
sofreu aquilo que é inevitável. Né? Que é inevitável da vida. A gente sempre vai estar perdendo, né? Alguma coisa. Exato. E a possibilidade de elaborar esse processo é seguir adiante em que pese as perdas da vida. Né? E nesse sentido, assim, um trabalho de análise, um trabalho de psicoterapia é fundamental. Mas não é sempre, né? Porque sim, tem casos em que a pessoa vai estar pensando agora, meu Deus, perdi o meu trabalho semana passada, vou agora já procurar um psicólogo porque não sei mais o que fazer da minha vida. Não, né? Tem um tempo que a pessoa também precisa primeiro começar, né, esse trabalho. Exato, assim, inclusive começar o trabalho por buscar um psicólogo, né, buscar um psicanalista, ele também é um trabalho que exige que alguém possa pensar, eu não tô bem, né, tem alguma coisa que vai acontecendo, né, eu não tô... tem algo que aconteceu na minha vida que eu não consigo elaborar, que eu não consigo seguir adiante, ou então eu estou insatisfeito com vários aspectos da minha vida e eu quero entender melhor. Tô sofrendo. Não consigo sozinho, então quero alguém que possa me ajudar. Esse já é um trabalho que leva um tempo, né? Que não é de uma hora para outra. Depois é um trabalho por escolher quem. Quem é o profissional, né? Que eu vou escolher para fazer esse trajeto comigo, né? E até chegar nesse profissional é um trabalho que não é instantâneo, mas é um trabalho de elaboração, né? É fulana, fulano que sabe algo de mim que eu não sei, que vai poder me dizer algo que eu ainda não consigo descobrir sozinho. Que eu vou sentir confiança, né, de me abrir. Isso. E que tem situações da vida, né, que exigem um tempo, como tu disse, de elaboração. Porque a busca por um profissional, muitas vezes, assim, pode ingressar num circuito de não... eu vou buscar porque eu não quero sofrer, eu quero que esse sofrimento seja resolvido instantaneamente. O que não vai acontecer, né, psicóloga? Não vai ter curas milagrosas, né? Exato, assim. E tem questões, assim, que não é possível adiantar, que não é possível resolver antecipadamente, que tem um processo, que o trabalho muitas vezes vai ser de acompanhar essa travessia. Mas há que se fazer esse processo, não dá para pular. Tem que caminhar. A gente já ouviu muito, né? A pessoa dizer, mas quando eu vou parar de sofrer? Não sabemos, né? Talvez, né, Alexandra, quando é possível que um processo psicoterapêutico, psicanalítico, né, aconteça, talvez alguém vá poder sofrer menos. Né? Ter mais disposição para a vida, poder se sentir... que aquilo que faz tem sentido, sentir que tem valor, né? Que aquilo que se é tem valor e que se não é bem exatamente como eu gostaria, como eu imaginava, mesmo assim vale a pena. Talvez um processo que tenha, né? A gente possa dizer sucesso, vá nessa direção. Que se não é possível a gente sofrer, eliminar o sofrimento de maneira total, que se sofra somente o necessário, né? Que não se sofra mais. Exato. E quando se percebe que não consegue passar por esse momento sozinho, né? Que não está entendendo como seguir adiante, também é uma boa hora de buscar ajuda. E poder fazer esse processo, Alexandra, de se dar conta que que eu não consigo sozinho, que eu preciso da ajuda, é uma questão muito importante, decisiva na vida de uma pessoa. A pessoa não precisa sofrer mais do que o necessário, né? Que da vida. Da vida, o normal. É um tema bem, bem delicado também, né, psicóloga? Porque as pessoas, eu acredito que de ontem, né, utilizaram bastante desse trabalho do luto, né, para vivenciar, para lembrar dos seus entes queridos. E que faz parte. Faz parte da vida, né?
E bem colocado, quando nós começamos o quadro, psicóloga, confesso pra ti que quando você falou em luto, eu pensei no luto das pessoas, né? Que nós perdemos pessoas. Mas não é só isso. No dia a dia a gente perde coisas, a gente deixa, né? Tem essas separações, perde, enfim, né? Projetos, como tu disse, objetos. E é bom a gente saber lidar com essas perdas. Sim, que isso é um trabalho, né, que exige de todos. Exatamente. Muito bem. Esse foi mais um Prosa sobre a Vida. Psicóloga, passa o teu contato aí para as pessoas. Sim, Alexandra, as pessoas podem entrar em contato comigo pelo telefone, é 549-99040458. Muito bem, e na próxima sexta-feira a gente volta com mais um quadro Prosa sobre a Vida. Lembrando que todos os assuntos já debatidos estão armazenados no nosso canal do YouTube. O pessoal pode ir lá e assistir, né? Os que tiverem curiosidade. A gente volta sexta-feira que vem e você fica agora com José Laíro Rodrigues. Oi, Minuano! 104.9 em primeiro lugar no